Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Colisão entre ônibus e trem da Supervia deixa homem ferido em São João de Meriti. Batida em passagem de nível na Baixada Fluminense ocorreu na noite de quinta-feira, 9 e não afetou circulação ferroviária. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! Um acidente entre um ônibus e um trem da Supervia deixou um homem ferido na noite de quinta-feira, 9 de abril de 2026, no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O acidente mobilizou equipes de emergência na região. A batida aconteceu em uma passagem de nível próximo à estação Pavuna, na rua Ação, Danos Pedrão. O impacto assustou pessoas que transitavam pelo local. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a parte frontal do ônibus com grandes danos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 9h40, ao chegar no local, os agentes identificaram uma vítima com ferimentos leves que recebeu atendimento e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade hospitalar próxima. Segundo a Supervia, o ônibus teria avançado a passagem de nível antes da aproximação da composição, ocasionando a colisão. A operação dos trens não sofreu reflexos e os serviços foram mantidos normalmente na manhã desta sexta-feira, 10. Em nota, a Supervia reforçou que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei Federal número 9.503 de 1997, os trens têm preferência de passagem sobre os demais veículos. Além disso, o ato de deixar de parar o veículo antes de atravessar a linha férrea é considerado como uma infração gravíssima, sujeita à aplicação de multa, informou a concessionária. Por volta das 9h45 de ontem, 9 de abril, o ônibus não respeitou a passagem de nível nas proximidades da estação Pavuna e colidiu com o trem da Supervia. Imediatamente, a concessionária acionou os órgãos para os atendimentos necessários. Na manhã de hoje, a circulação de trens segue normalmente. A Supervia lembra que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei Federal número 9.503 de 97, os trens têm preferência de passagem sobre os demais veículos. Além disso, o ato de deixar de parar o veículo antes de atravessar a linha férrea é considerado como uma infração gravíssima, sujeita à aplicação de multa. Por isso, os motoristas e os pedestres devem parar, olhar e escutar antes de atravessar a via férrea.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia que infelizmente acabou de acontecer uma colisão entre ônibus e o trem da Supervia. Infelizmente acabou resultando em um homem ferido lá em São João de Meriti. Pois bem, este acidente aconteceu lá no centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. E essa batida aconteceu em uma passagem de nível próximo à estação Pavuna, na rua Assam Thanos Pedrão. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 9h40 da noite, ao chegar no local, os agentes identificaram uma vítima com ferimentos leves que recebeu atendimento e, em seguida, foi encaminhada para uma unidade hospitalar próxima. E também vou estar destacando aqui com vocês duas notas da empresa responsável pelo trem, que é a Supervia. A primeira, ela diz o seguinte: por volta das 9h45 de ontem, que foi 9 de abril, um ônibus não respeitou a passagem de nível nas proximidades da estação Pavuna e colidiu com o trem da Supervia. Imediatamente, a concessionária acionou os órgãos para os atendimentos necessários. Na manhã de hoje, a circulação de trens segue normalmente. Repetindo, imediatamente a concessionária acionou os órgãos para os atendimentos necessários. Ou seja, imediatamente chamou os bombeiros. E na manhã de hoje, que foi dia 10, a circulação de trens segue normalmente. E outra nota, ela diz o seguinte: a Supervia lembra que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, repetindo, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei Federal número 9.503 de 97 diz claramente: os trens têm preferência de passagem sobre os demais veículos. Além disso, o ato de deixar de parar o veículo antes de atravessar a linha férrea é considerado como uma infração gravíssima, sujeita à aplicação de multa. Por isso, os motoristas e os pedestres devem parar, olhar e escutar antes de atravessar a via férrea. E também destacando que as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades. Ou seja, a atitude desse motorista, que é da empresa, no caso São José, foi considerada como imprudente, pois ele desrespeitou e simplesmente atravessou. E aí, no caso, depois é o que aconteceu. O ônibus foi atingido pelo trem da Supervia, mas não foi por imprudência do maquinista, e sim imprudência do motorista do coletivo, que simplesmente não respeitou no caso, a sinalização e também esta lei, que é a Lei Federal número 9.503 de 97, que diz claramente que os trens têm preferência de passagem sobre os demais veículos. Mas que felizmente foi socorrido e foi conduzido ao hospital lá de São João de Meriti. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.